Olá, neste vídeo iremos falar um pouco sobre a linguagem Swift. Este trabalho foi solicitado pelo professor Alexandre Paes, da disciplina de Paradigmas e Linguagens de Programação. Nós somos da Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca. A equipe é composta por José Arnóbio e Pedro Vitor. Meu nome é Arnóbio e eu vou começar falando um pouco sobre o roteiro. Iremos dar uma introdução à linguagem Swift, uma avaliação da linguagem, a conclusão e algumas referências. Vamos à introdução. É uma linguagem da Apple, foi criada por Chris Lattner e foi apresentada em junho de 2014, na conferência da Apple. Em 2015, na nova conferência da Apple, este ano, ela foi apresentada a sua segunda versão. Essa versão foi apresentada como open source, ou seja, várias pessoas vão poder desenvolvê-la. Ela é uma linguagem moderna, com tipagem segura, tipos genéricos, inferência de tipos, fechamentos e tuplas, gerenciamento automático de memória e suporte para Unicode. Algumas referências que influenciaram o Swift foram Rust, Haskell, Ruby, Python, C# e Clu. Vamos dar início ao objetivo desse trabalho, que é a avaliação da linguagem. A avaliação da linguagem é uma tarefa dita difícil. O autor Sebesta expõe essa dificuldade em seu livro e estabelece critérios de avaliação. Esses critérios não dependem de quem avalia, mas sim das características da linguagem. Neste trabalho, iremos avaliar esses tópicos dentro da linguagem Swift. A legibilidade refere-se à capacidade de ler e entender um código sem que você tenha projetado. Ou seja, se um código é legível, você consegue entender o código mesmo sem que você tenha feito. Um dos objetivos da legibilidade é que quando as equipes de desenvolvedores mudarem, eles entendam os códigos que foram escritos pela equipe anterior. Então, que seja entendido e consiga-se fazer mudanças e etc. Swift apresenta uma boa legibilidade, nós vamos ver por quê. O primeiro fator que contribui para a legibilidade é a simplicidade. A simplicidade refere-se à linguagem ter apenas uma maneira de realizar uma operação. Swift é uma linguagem fortemente tipada, ou seja, toda variável tem que ter o seu tipo previamente definido. Swift apresenta simplicidade. Como vemos no exemplo, é fácil entender esse código. Você consegue entender que está sendo criada uma rede string e que está sendo inserido texto no index 2, ou seja, na posição 2. Então, ele é bem descritivo e você consegue entender fácil. Isso mostra que a linguagem é simples. Você leu pela primeira vez e você já conseguiu entender. Olá, me chamo Pedro e vou dar continuidade ao assunto. Falaremos agora sobre ortogonalidade no Swift. Ortogonalidade refere-se quanto à capacidade de expressar-se com o uso de poucas linhas de código, ou seja, o quão fácil um programa pode criar uma estrutura de forma inteligível. Swift consegue garantir isso satisfatoriamente, já que seu conjunto de instruções básicas pode exprimir bastante significado, como os comandos in ou where, além da capacidade multiparadigma, onde uma instrução funcional pode estar entre um trecho imperativo ou orientado a objetos. No exemplo que é mostrado, mostramos uma função imperativa que pode ser descrita de uma forma funcional. Ambas retornam os números pares de 1 a 10. No entanto, a forma funcional pode ser reutilizada para qualquer conjunto de números. Para isso, basta apenas utilizar o método filter da função que realiza a operação. Falaremos agora sobre as estruturas de controle. Um programa pode ser lido de cima para baixo. É muito mais fácil de entender do que aquele que exige do leitor pular de uma instrução para outra, para seguir a ordem de execução. Portanto, instruções como goTo, o var para, que eram utilizadas em C, prejudicavam bastante a legibilidade, uma vez que a leitura não é linear. Em Swift, existe possibilidade de rotular uma instrução e, durante a execução desse código, mudar a ordem de fluxo de execução. Técnica muito similar ao goTo, mas de forma mais controlada, já que só é possível utilizar a rotulação com os comandos break, continue ou fall through, para ignorar, interromper ou pular um bloco. Apesar de um controle reduzido, esse mecanismo de mudança de instrução é extremamente prejudicial à compreensão do código que utiliza essa técnica.
Falaremos agora de tipos de dados e estruturas. Tipos de dados representam a presença ou não na linguagem de facilidades adequadas para definir tipos de dados e estruturas de dados, ou seja, possui a presença de opções intuitivas para identificadores que determinam o valor. Nesse aspecto, Swift é completamente clara, já que seus tipos de representação são únicos, além de possuir a possibilidade de criação de tipos personalizados, através de classes ou estruturas. O exemplo mostra exatamente isso, a criação de estrutura retângulo, com seus atributos e funções. Também é possível criarmos classe, como essa que está sendo mostrada, a classe pessoa. Podemos declarar tipos mais complexos, através de classes, contendo métodos e definição de instanciação, que em Swift é declarada com o comando init. Sintaxe. A sintaxe tem um efeito sobre a legibilidade dos programas. Restringir identificadores a tamanhos pequenos é prejudicial. A aparência do programa é influenciada pelas formas das palavras especiais de uma linguagem. Projetar instruções para que sua aparência indique sua finalidade é um auxílio para a legibilidade. Analisando as palavras reservadas da Swift, é visível a preocupação com a legibilidade em sua criação, já que não é possível criar identificadores com o mesmo nome de palavras especiais ou reservadas. Porém, quanto à separação de blocos, não existem palavras específicas, como existe na linguagem Ada, que são blocos como begin if e end if, para denotar o início e o fim de uma estrutura de controle. E são utilizados chaves para delimitar tanto os blocos de seleção como os blocos de laço. Mesmo não sendo algo que comprometa a capacidade de leitura dos códigos, delimitadores únicos podem criar confusão em situações como a mostrada aqui nesse exemplo, onde existem funções aninhadas. Então, em momentos do código onde existe muito aninhamento e talvez não exista indentação, podemos ter confusão quanto a perceber qual chave refere-se a qual parte do código. Isso é algo prejudicial para a leitura. Falando agora de capacidade de escrita. Capacidade de escrita trata de quão facilmente o programador consegue se expressar e pôr no código suas ideias para resolver um dado problema. A capacidade de escrita está diretamente ligada à legibilidade do código, já que a codificação muitas vezes exige releitura. Dentro das capacidades descritas, podemos elicitar o suporte para abstração. O suporte à abstração define a capacidade de descrever e usar estruturas ou operações complexas de maneira a permitir ignorar muitos detalhes, ou seja, não exibir aspectos internos ao programador. Dentro desse tópico, temos duas categorias distintas: a abstração de processos e dados. Um exemplo simples de abstração de processos é o uso de bibliotecas, para implementar um algoritmo que é utilizado várias vezes em um programa. Dessa forma, ao invés do mesmo código ser replicado diversas vezes ao longo do programa, basta ser referenciado o subprograma da biblioteca, abstraindo os detalhes de sua implementação e facilitando a escrita. Já a abstração de dados refere-se à capacidade de se utilizar bibliotecas ou estruturas adequadas para representá-los, como é o caso de classes, que torna o uso de objetos muito mais intuitivo. Falando sobre a abstração de processos em Swift, existe um número imenso de bibliotecas que podem ser utilizadas, já que todo código Swift pode utilizar-se de códigos Objective-C ou de bibliotecas Objective-C nativamente. Então não é necessário reescrever várias funcionalidades que já foram solucionadas com o Objective-C. Quanto à abstração de dados, estão disponíveis todos os recursos para uma linguagem orientada a objetos, como herança, polimorfismo, sobrecarga, além de outros recursos mais complexos, como protocolos e padrão de delegação. Outro artifício de abstração muito útil, que é mostrado nesse exemplo, são os tipos genéricos, que também
é possível encontrá-los em C++, que permitem o uso de uma mesma função para diversos tipos, como no exemplo, onde usamos a mesma função para trocar valores do texto ou inteiro. Mas também poderíamos usá-las para qualquer tipo, seja ele nativo ou não. Falaremos agora sobre expressividade. Expressividade de uma linguagem está ligada à quantidade de computação que é possível realizar utilizando suas instruções. Comumente, a expressividade é utilizada para redefinir computações de uma maneira mais simples. Graças à sua extensa lista de operadores, Swift torna-se extremamente expressivo, facilitando a codificação sem uso de artifícios muito elaborados, ou que tomem tempo desnecessário. No exemplo, é quase como estar lendo um texto, onde a mudança de ações, ou o comando Swift, depende da entrada. Quando um caso, ou seja, o comando case, quando um caso tem alguma ambiguidade, podemos dizer aonde ela ocorre, através do comando where. Então é praticamente uma leitura de um texto. Confiabilidade. Um software é dito confiável quando o mesmo se comporta da forma como foi projetado ou ser executado, em um cenário dentro do intervalo de carga definido em sua implementação. O mesmo se aplica à linguagem. Dentro da confiabilidade, podemos elicitar a verificação de tipos, que tem importante papel na confiabilidade de uma linguagem. Com essa verificação, é uma tarefa custódia, é desejável que ela seja executada em tempo de compilação. Como já foi mencionado anteriormente, Swift é fortemente tipada. Sendo assim, toda e qualquer variável constante deve ter seu tipo definido previamente de sua utilização. Outra garantia, e a principal técnica utilizada pela linguagem para tornar variáveis seguras, é realizar uma análise de controle de fluxo com um avançado compilador que a linguagem dispõe, fazendo com que toda variável seja inicializada antes de ser utilizada. Essa técnica é chamada de inicialização definitiva. Tratar erros em tempos de execução é um grande auxílio para a confiabilidade. Esse recurso, presente em linguagens como C++ e Java, visa impedir que um programa termine de forma inesperada ou funcione fora de sua especificação em condições incomuns, recuperando um estado estável da execução. Tratar erros e manipular exceções não eram suportados na Swift 1, e os desenvolvedores tinham disponível apenas uma verificação de tipo, com retorno booleano, quando quisesse identificar um erro, já que erros eram de um tipo específico. Esse problema foi resolvido na Swift 2.0, com suporte nativo à manipulação de exceções de forma clara e resguardada, pois deve seguir um protocolo error type. O exemplo que mostramos aqui descreve a criação de tipos através de um enunciado, através do comando enum, herdando de error type. O levantamento desses erros também estão sendo mostrados através de uma função que, caso algo ocorra errado, ela vai levantar através do comando throw os erros. E também mostramos o tratamento, usando o do e o catch. Do, try catch, para caso um erro ocorra, ele possa ser tratado. Por último, falaremos sobre apelido restrito. Por definição, apelido é a capacidade de dois métodos ou nomes distintos referenciarem-se à mesma posição na memória. Esse recurso pode ser perigoso se utilizado de forma não criteriosa. A exemplo dos ponteiros em C++, é possível que duas variáveis diferentes apontem para a mesma célula na memória, o que pode facilmente fugir ao controle do programador e ocasionar erros difíceis de detectar. Já outras linguagens, como Java, restringem fortemente o apelido, ou aliasing, a fim de aumentar a confiabilidade. Swift não dispõe de apelidos para variáveis, apenas para tipos, com o intuito de tornar o uso de algum tipo mais intuitivo e expressando mais significado durante a codificação. Esse recurso pode ser acessado
através da palavra reservada typealias, que define um apelido para um determinado tipo, como esse que estamos mostrando aqui, que seria um erro do tipo error type, e vai ser reconhecido como vazio ou void em uma determinada função. São muitos os custos levados em consideração quando se trata de uma linguagem de programação. Existem custos de treinamento, de compilação, de execução e de manutenção. Os custos de treinamento em Swift são baixos por conta da sua sintaxe intuitiva, ou seja, os programadores vão ser facilmente treinados por entenderem o código. Por conseguirem ler o código de maneira fácil, o treinamento termina tendo um custo baixo. Os custos de compilação e execução em Swift também são baixos. A linguagem possui funções de baixo nível, checagem de tipos, controle de fluxo, também possui tratamento de memória automático, que é o Garbage Collector. Então ela possui estruturas que facilitam a compilação e facilitam a execução. Então, se facilitam, o custo é baixo. A manutenção de um código em Swift também é simples. Novamente, por ter um código legível, por ter uma tipagem forte, ou seja, não permite erros de tipos. Então, todos esses fatores facilitam na manutenção e diminuem o seu custo. Chegamos ao fim do nosso trabalho, vamos à conclusão. Como o ponto principal era a avaliação, iremos tratar dela. A legibilidade de Swift é muito superior ao seu antecessor, que é o Objective-C. Então ela meio que surgiu de uma necessidade do Objective-C ser bem confuso e bem difícil de se trabalhar. A capacidade de escrita do Swift é ampla e generalista, você consegue escrever coisas expressivas com poucos códigos. Possui alta confiabilidade por ter mecanismos de segurança como a tipagem forte. E os custos são baixos, por ter sintaxe simples, por ter mecanismos que facilitam a execução, a compilação e a manutenção. Como foi falado, Swift é uma linguagem simples, com código legível e significativo. Essas foram as referências utilizadas para a criação desse vídeo. A principal referência foi o Sebesta, o autor que tratou mais da avaliação da linguagem, que é mais o foco desse trabalho, e livros também que tratavam da própria linguagem Swift. Obrigado.